E como sempre, quero trazer, enaltecendo o nome do nosso Senhor Jesus, um texto da palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 113, versículo 4, que diz assim: Deus se eleva sobre todos os povos, sua glória está acima do céu. Quem é igual a Deus? Quem é igual ao Senhor nosso Deus, que se eleva em seu trono e se abaixa para olhar pelo céu e pela terra? Ele ergue da poeira o fraco e tira do lixo o indigente, fazendo-o sentar-se com os príncipes ao lado dos príncipes do seu povo. Ele faz a estéril sentar-se em sua casa como alegre mãe de filhos. Texto lindo que nos anima nessa noite. Senhoras e senhores, agradecer aí, a todos que se fazem presente, em especial a Rede Feminina, que está aí nesse dia tão especial de combate ao câncer. E nós tivemos aí uma visita muito boa lá na cidade de Barretos, eu e o vereador Prainha, e essa visita acabou aí terminando em uma reunião excelente que tivemos aqui nessa casa hoje, uma reunião com a secretária de saúde, a secretária de administração e também a Rose, que é responsável por cuidar daqueles que fazem tratamento lá em Barretos. E por conta da nossa ida lá, para observar, em nome dessa Casa de Leis, em nome da Câmara de Vereadores, para ver como estava sendo o tratamento dispensado àqueles que fazem tratamento lá em Barretos. Foi oportuna a nossa ida para que essa casa soubesse de tudo que está sendo oferecido a esses nossos pacientes que precisam tanto do nosso carinho, do nosso cuidado. E estivemos observando lá tudo aquilo que ainda tinha enquanto deficiência para melhorarmos o atendimento a eles. E a secretária, na reunião de hoje, já se deixou à disposição para solucionar as questões que ainda precisam ser feitas para esse bom atendimento. Então, eu creio que essa casa, mais uma vez, cumpre o papel de cuidar dos nossos munícipes, realmente. E nós estamos dispostos a cuidar com todo carinho, seja de uma forma ou de outra. Por conta desse cuidado também cuidar das nossas empresas, enfim, defender os nossos munícipes. E eu ia fazer uma parte aqui na fala da vereadora Sônia. Vossa Excelência falou muito bem com relação a esses assuntos aí sobre a limpeza do nosso município. E eu acho que são situações que são fáceis de resolver. Em uma conversa, em um diálogo, em saber se tem alguém que está colocando em dúvida aquilo que nós estamos fazendo, então vamos parar para ouvi-lo. Se tem alguém colocando em dúvida o que nós estamos falando e fazendo, paramos e ouvimos qual é a dúvida daquela pessoa. E principalmente no que diz respeito a licitações, a contratações, porque, de certa forma, isso também beneficia um e prejudica outros. Ou seja, se entrar uma outra empresa, a empresa Sandrin, que está aí atendendo com aproximadamente 70 funcionários, mais de 60 funcionários, e esses funcionários, e essas famílias, o que nós temos como respaldo para essas famílias? E a empresa que vem, quem ela vai contratar? São pessoas daqui? Vão trazer pessoas de fora? Então, acho que tudo isso tem que levar em consideração. Na última fala minha aqui, na última reunião nossa, eu coloquei isso. Funcionários, pessoas que estão aí há muitos anos trabalhando e que estão sendo colocados em dúvida o seu trabalho, sendo penalizado, sem saber nem mesmo o histórico dessas pessoas. E a empresa Sandrin tem 10 anos que cuida da limpeza de Chapadão do Sul, e isso deve ser levado em consideração. Com isso, não estou querendo dizer que obrigatoriamente tem que ser eles, mas eu digo que eles devem ser levados em consideração, precisam ser ouvidos, pelo menos. Não pode ser feito dessa forma. E uma outra questão mais uma vez, reconhecermos os nossos erros. Diante dos nossos erros, nós não podemos penalizar os outros. Nós tivemos uma reunião aqui na sala da presidência, e eu, por conta daquela reunião, eu chamei alguns secretários, alguns diretores que ali estavam, não trouxe a essa tribuna, eu não falei isso, aí eu estou falando pela primeira vez, com relação a erros que estavam sendo colocados nos editais do Poder Executivo. Erros que eram assim bastante grosseiros,
erros que realmente não poderiam acontecer por conta de correr o risco até de se cancelar algumas edições de editais que estavam sendo publicados. E, novamente, nesse edital que contempla a licitação para a contratação da empresa de limpeza, que, nesse caso, o Sandrin está pleiteando, tem aí essa questão de que aglomera, ou seja, acomoda dentro dessa minuta a contratação de 2 caminhões que coletam lixo. Só que esses caminhões já foram feitos licitações e contratos para esses caminhões, em licitações em separado. Então, como que licitações em separado? Já foram colocados, acomodados esses caminhões, e agora dentro dessa minuta... mas é um erro. Os erros podem acontecer? Podem, mas eles não podem persistir, porque senão alguma coisa já não está tão certa assim. Permite uma parte? Parte concedida, vereadora. Lembrando, com relação a essa situação dos caminhões, e aqui estão Rosimari, seu Alírio, o Elton, Prainha, que participaram da reunião, o que foi que nós constatamos, vereador? No edital, pede que sejam caminhões abertos para a coleta desse material, como restos de árvore, etc. e tal. Na minuta do contrato, fala em caminhões fechados para a coleta do lixo, desse lixo caseiro, do lixo das casas. No caso, um pede uma coisa, na minuta pede outra. E aí entra o que você acabou de dizer, que no dia 25 de março já saiu uma licitação para a contratação desses caminhões fechados. Então, realmente, alguma coisa, talvez por uma rapidez na hora de fazer, saiu de forma errônea. Só isso. Peço que a parte da vereadora Sônia faça parte do meu pronunciamento. Então, eu acho que é hora do Poder Executivo, então, dar uma freada, chamar aos interessados e ouvi-los, pelo menos para que a gente dê também vez e voz a quem está buscando os seus direitos. Ou seja, mais uma vez eu digo, nós temos que levar em consideração uma empresa que está aí há 10 anos, empregando munícipes, pessoas da nossa cidade, que cresceu junto com esse município e que precisa ser ouvida, que precisa ser respeitada, até por aquilo que ela já fez também. Eu gostaria também, senhoras e senhores, trazer uma informação bastante importante, que é com relação as pessoas têm nos cobrado bastante com relação à Genfa do nosso município. O município cede funcionários para atender a Genfa de Chapadão do Sul, e o Estado está ficando sem fazer a sua parte. Aí nós ficamos com uma Genfa sem chefe, sem ninguém para estar fazendo as vistorias, né? E o nosso município só perde com isso. Já está perdendo com relação às questões do horário de funcionamento da Genfa, e agora nós estamos perdendo também por conta de não ter um representante do Estado para atender o nosso município. Na semana passada, eu até preparei um requerimento ou uma indicação pedindo para que pudesse ser atendido. Para que a gente não entre com documentação em algo que já está resolvendo, então eu resolvi conversar então com funcionários ali, que me disseram que há uma promessa de que essa semana, se eu não me engano, hoje ou amanhã, estaria sendo acomodado o novo chefe ali para a Genfa. Então, senhores vereadores, se isso não acontecer essa semana, essa Casa de Leis precisa entrar com providências para que isso possa ser resolvido, porque nós não podemos aceitar uma situação como essa. Fica a Genfa funcionando com funcionários do município somente, e o Estado não faz a parte dele, e o funcionário do município que está ali não consegue também resolver as questões por conta de que é competência do Estado, e aí nós ficamos perdidos naquilo que nós precisamos realmente. Uma outra questão importante também, que não é de responsabilidade nossa, mas eu quero deixar registrado, e a partir dessa semana eu vou entrar com um ofício ou um requerimento pedindo para que sejam tomadas providências com relação às torres que estão instaladas em nosso município, principalmente a Torre da Oi, que está aqui no centro de Chapadão do Sul, não tem nenhum tipo de iluminação, está ali a bel prazer, escuro. Se passa um avião aí no período noturno e não tem conhecimento da área, pode acontecer uma catástrofe, um acidente grave. E o mato está ali que parece mais uma floresta amazônica que está sendo criada.
Então, senhor presidente, eu já gostaria de deixar registrado, para que seja, deixar um pedido aqui em plenário, para que possa ser oficializado a OI, para que seja feito tanto a limpeza ali do terreno da área, como também que seja notificado a falta de iluminação na torre, ali no centro da cidade, um perigo que está ali eminente. E quero lembrar aos nossos munícipes, as pessoas que têm torre aí espalhada pela cidade, que providencie a iluminação dessas torres, para que a gente não seja obrigado a fazer isso de forma oficial, ou anunciar aos órgãos competentes para que essas pessoas sejam penalizadas. A gente não quer que ninguém seja penalizado, mas, por favor, que vocês cuidem daquilo que é regra, e regra tem que ser cumprida. Chapadão do Sul cruza aviões para tudo que é lado, esses aviões que fazem a pulverização. Então o avião cruza o nosso município para tudo que é lado, e tem um monte de torres sem iluminação. É um perigo que nós corremos, todos os nossos munícipes. E para finalizar, senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar a presença dos nossos skatistas que aqui estão, né? Esses guerreiros aí que foram a Campo Grande, guerreiros e guerreiras, tem mulheres skatistas também, né? E nós estamos aqui brigando pela reivindicação desses skatistas, está registrado em audiência pública feita na escola Carlos Drummond de Andrade, quando os skatistas foram lá e buscaram as reivindicações. Foi a primeira reivindicação colocada em pauta e até hoje eles não foram atendidos. E eles ainda estão aí lutando pelos seus objetivos e não foram alcançados ainda. E eu quero parabenizar vocês por estarem aqui, tá? Dizer para vocês que nós os respeitamos como atletas mesmo, né? E queremos, eu creio que essa Casa de Lei, senhor presidente, vai ser solidário com vocês também. Já sei que vocês estão se preparando para formar uma associação de skatistas com regras, fazendo com que realmente vocês sejam respeitados à altura. Quero parabenizar pelo 8º lugar, eu sei que é uma conquista de todos vocês, eu não quero que seja uma conquista de um só. Apesar das dificuldades que vocês têm, vocês ainda estão aí praticando esporte, e enfim. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Permite uma parte, vereador? Parte concedida. Quero me retratar a público com vocês, os skatistas. Pouco sei da história de vocês, mas o que eu li no jornal me deixou muito satisfeita. Nós, vereadores, só temos 15 minutos para falar, os colegas acabaram pedindo uma parte, então eu, vereadora Sônia Maran, me coloco à disposição, queria parabenizar vocês, e naquilo que vocês mandarem, encaminharem para essa casa, vocês podem ter certeza que eu vou assinar junto, porque como professora, não posso deixar de dar os parabéns e valorizar todos vocês. Então, me desculpe por não ter dito nada a vocês durante o meu pronunciamento. Era isso, vereador. Obrigada. Peço que a parte da vereadora seja registrado, né, como também aqui no meu pronunciamento, como essa honraria aí aos skatistas aqui de Chapadão do Sul, e dizer que vocês ainda vão trazer muitos prêmios aqui e levar o nome da nossa cidade aí pelo Estado, pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Né? E depois da gente ter aí as acomodações de vocês, que são de direito, eu creio que vocês vão poder treinar mais, vão poder se organizar mais e vão poder levar o nome de Chapadão do Sul a lugares mais altos e mais longe. Parabéns, então, aos skatistas de Chapadão do Sul e por estarem aqui também, valorizando aqui o nosso trabalho, acompanhando, né, e fazendo valer também o direito como cidadão. E eu quero deixar também registrado, senhor presidente, um grande evento que acontecerá na capital do Estado, no próximo dia 12 e 13 de abril, que é o Movimento Cristão pela Valorização da Vida e Fortalecimento da Família. É um evento muito importante que vai acontecer na capital do Estado, com a participação de várias entidades e vários parlamentares, e eu quero estar lá representando o Chapadão do Sul, representando essa casa, juntamente com algumas lideranças, pastor Bremer, presidente da Associação de Pastores também, por conta de enxurrada de situações onde nós estamos enfrentando aí, onde nós lutamos em defesa da família e algumas outras instituições lutam pela destruição da família. Eu quero trazer aqui algumas informações que foram nomeadas por esses dias. Por exemplo, tem uma matéria que foi trazida aqui pelo Portal Terra. Jovens católicos são agredidos por manifestantes gays. Um grupo de jovens católicos do Instituto Plínio Correia de Oliveira foram agredidos em uma manifestação pacífica
Eles estavam lá pacificamente manifestando em defesa da família, contra o aborto, e aí foram agredidos, simplesmente. Uma outra matéria que é trazida, já estou encerrando, é uma matéria onde alguns pastores se manifestaram na sessão de ontem, se eu não me engano, do Congresso Nacional, e os pastores estão em defesa do pastor Marco Feliciano, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ou seja, a vida inteira, a Comissão de Direitos Humanos teve presidentes de várias entidades e de várias associações. E nunca ninguém se manifestou contra. Agora, porque é um pastor, todo mundo acha de ir lá e querer derrubar o cara. Quer dizer, só porque é evangélico não tem direito? Tem que ficar fora de tudo? E nós estamos conquistando os nossos direitos. E eu quero só deixar uma fala aqui do deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, que ele deixou aqui bastante expresso aqui. Estão sendo afrontados, já vou encerrar, senhor presidente. Um minuto. Estão sendo afrontados nos dias atuais aqueles que estão em defesa da família. Nogueira diz que, juntamente com a bancada católica, os parlamentares religiosos trabalharão para que o Brasil não aprove leis que afrontem a santidade de Deus e a defesa da família. Então eu acredito que essa união tem dado certo. Nós temos hoje na bancada evangélica no Congresso Nacional aproximadamente 70 deputados que foram eleitos, e a bancada católica também tem se unido a esse movimento para que a gente realmente faça defesa da família, porque senão daqui a pouquinho nós não sabemos mais aonde nós vamos chegar, né? A ilegalização do aborto, enfim, e aí nós não sabemos mais o que nós podemos fazer. Então quero deixar registrado esse grande evento, Movimento Cristão pela Valorização da Vida e o Fortalecimento da Família, e eu quero participar desse evento para que a gente possa estar contribuindo também para que a defesa da família continue firme, para que continue em pé, né, para que a gente realmente tenha um futuro, o futuro que nós sonhamos para os nossos filhos. E eu quero deixar, senhor presidente, só para me encerrar mesmo, um pedido à Secretaria de Obras do nosso município. Hoje antes de vir para essa reunião, eu fui abordado por um munícipe, até o meu companheiro Ivo, que me ligou dizendo: olha, Bel, a gente realmente fica preocupado ao descer aqui pela Rua 15, em frente ali ao muro da escola Augusto Krug Neto, e tem um terreno que tem um matagal ali. Não é nem sujo, é matagal. E fica ao lado de uma escola em um local que é meio escuro. E realmente, na Rua 15, ali entre a Rua 10 e a Avenida 8, tem um terreno que tem um matagal. Eu quero deixar esse pedido aqui para que a Secretaria de Obras providencie não para amanhã, mas para ontem a limpeza daquele terreno. Para que a gente não permita que aconteça algo pior, até por ser próximo de uma escola, por ser um local de trânsito de pessoas no período noturno, alunos, enfim. E antes que aconteça alguma coisa e alguém vá se esconder naquele matagal, e aí diga: por que não limpou o matagal? Limpe-se, porque não é difícil de fazer essa limpeza. É um terreno pequeno, e se tiver que punir alguém pelo terreno estar sujo, que puna, mas que não deixe aquele terreno sujo antes que aconteça algo ruim. Obrigado, boa noite a todos.